Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 22 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Parceria pode ser diferencial para setor público alcançar maturidade em cybersecurity. Vazamento de dados, golpes e ataques malware ameaçam a economia digital no Brasil. E vazamento expõe dados de funcionários da Tesla e até de Elon Musk. E eu começo com essa notícia que fala: parceria pode ser diferencial para setor público alcançar maturidade em cybersecurity. Promover a segurança cibernética nos ambientes digitais do setor público é um dos grandes desafios para os profissionais desse segmento. Um dos motivos do gargalo é a baixa maturidade no tema, e é aqui que o apoio de parceiros tem se mostrado um diferencial para os órgãos públicos. Na visão de César Schmidhaus, diretor de tecnologia e inovação da Teltech Solutions, além de diversos níveis de maturidade, o setor conta com ambientes heterogêneos, o que dificulta a atuação dos times de segurança da informação. Além disso, o cenário atual de avanço na digitalização torna a gestão de segurança da informação mais complexa, pois cada área está envolvida com atividades distintas. Para mudar esse cenário, Schmidhaus argumenta ser necessário criar fóruns de relacionamento entre órgãos públicos, permitindo que cada um tenha conhecimento das carências do outro, do quanto alguns serviços aos cidadãos estão interligados. Na visão do executivo, desenvolver uma cultura de compartilhamento de informações e troca de experiências pode ampliar a maturidade em cyber de forma coordenada. Ele explica que o trabalho da Teltec é atuar como parceira do setor público, aplicando sua expertise de acordo com as necessidades de cada órgão. A companhia tem atuado junto a diversos setores públicos federais, especialmente no Poder Judiciário e instituições financeiras, oferecendo oportunidades em tecnologia de dados com cibersegurança embarcada. Atualmente, a parceria da Teltec com o governo está em torno dos 60% do portfólio. Com o objetivo de alcançar essa paridade, a Teltec deve continuar avançando no setor privado, sem se descuidar dos clientes de governo e se envolve em especial contatos com corporações médias e grandes com foco nos ambientes em nuvem. Enfim, acho que o principal ponto que essa matéria traz, e eu concordo, é que é importante essa parceria público-privada. Diversos países, podemos citar aqui claramente os Estados Unidos, por exemplo, essa parceria ela acontece de uma maneira muito clara. As instituições, primeiramente o próprio governo, né, acho que acaba ajudando quando define algumas diretrizes claras, né, de como alguns assuntos devem ser tratados. Depois, obviamente, existem uma série de parcerias com empresas grandes no sentido de oferecer melhores práticas, no sentido de oferecer informações, né, sobre vulnerabilidades, sobre incidentes, de forma que os órgãos públicos possam se beneficiar desses dados e tomar decisões adequadas. E também, claro, cabe aos órgãos públicos e às instituições privadas que suportam os órgãos públicos, principalmente aqueles que têm serviços considerados críticos ou vitais para a população, implementar melhorias dentro dos prazos estabelecidos pelo governo. Então, isso é bastante importante. Mostra que quando todas as partes definem ou têm definidos os seus papéis e executam eles com bastante exatidão, né, entendendo a importância disso no contexto de aculturamento de segurança, é claro que os avanços acontecem. Então, eu espero sinceramente que movimentos como esse aconteçam aqui também no Brasil. Vazamento de dados, golpes e ataques malware ameaçam a economia digital no Brasil. Com a Covid-19, a economia digital explodiu. O súbito aumento de transações digitais e modalidades de pagamento propiciou inúmeras novas possibilidades de fraude para os criminosos. Enquanto profissionais antifraude se esforçavam para proteger as transações da melhor forma possível, os golpistas se concentravam principalmente em esquemas relacionados à pandemia e ataques de engenharia social. Mas esse ano, a economia digital e a economia global de golpes vieram para ficar e se desenvolveram paralelamente.
De acordo com o relatório, os esquemas de 2020 foram substituídos por uma abundância de golpes. Golpes de romance, oportunidades falsas de trabalho remoto e esquemas de investimentos populares, entre outros. Um estudo produzido pela Javelin e pela empresa de análise SAS sobre o cenário de fraudes em 12 países, entre eles o Brasil, mostra que o país está à beira de um enorme crescimento digital que depende de como os serviços financeiros podem ser democratizados. Os brasileiros passam, em média, 3 horas e meia online por dia usando plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e YouTube. Isso faz com que o Brasil fique atrás apenas dos Estados Unidos em termos de uso geral das mídias sociais. A desvantagem dessa adoção generalizada é a proliferação de desinformação. Como em todos os outros lugares do mundo, os golpes se aproveitam de usuários online menos experientes que podem ser enganados para fazer pagamentos ou enviar dinheiro para ajudar um parente, financiar campanhas de justiça social e instituições de caridade, por exemplo. Em termos globais, as tendências são mais ou menos idênticas, porém, certos tipos de fraude se manifestam e crescem de forma diferente de acordo com a região e o país, desafiando profissionais antifraude, autoridades e governos locais. O que a matéria não deixa muito claro, mas eu entendo aqui que seja um dos principais pontos, ele está relacionado a questões de aculturamento relacionado à segurança. Sem sombra de dúvidas, nesse quesito, os usuários eles acabam sendo vítimas de muitas tentativas de golpe de engenharia social. Boa parte deles acreditando, né, se tratar de promoção ou se tratando de alguma oportunidade ou fragilidade que precisa de uma ação. E isso geralmente acontece por meio de phishing. As pessoas muitas vezes elas não conseguem identificar aquilo que é falso, que veio a partir de uma comunicação não confiável, daquelas comunicações oficiais que as empresas fazem. E é nesse sentido que entendo, as empresas precisam colaborar mais, precisam se aproximar dos usuários. Primeiro, para estabelecer quais são os canais confiáveis que os clientes ou usuários devem utilizar para receber informações oficiais das marcas. Segundo, cabe às empresas trabalharem os aspectos de controle de acesso de forma a identificar desvios de comportamento, de forma a identificar alguma situação que possa ser uma eventual fraude, como a matéria aqui diz. É muito difícil pegar esse tipo de situação. Então as empresas não podem abrir mão de trabalhar os aspectos de controle de acesso. E por fim, por mais que seja difícil, os dois primeiros tópicos já são bastante difíceis, o terceiro não menos, que é o aspecto de desenvolvimento seguro barra gestão de vulnerabilidades, que é a capacidade que as marcas têm de identificar e corrigir suas vulnerabilidades e desenvolver seus produtos de acordo com as melhores práticas de segurança. Quando tudo isso estiver no cerne da estratégia de segurança, obviamente teremos uma situação menos complicada do que tivemos nos últimos anos. Até que isso aconteça, é claro, precisamos nos movimentar. O aspecto de aculturamento de segurança, ele bypassa qualquer estrutura. Nós estávamos falando antes, eu pelo menos falei sobre a questão ligada à consciência que os clientes precisam ter com relação às boas práticas e identificação da comunicação, mas a verdade é que para que a empresa também trabalhe os demais aspectos, como controle de acesso, desenvolvimento seguro e gestão de vulnerabilidades, os colaboradores precisam de aculturamento e treinamento, sem sombra de dúvida. Então, talvez esse seja o ponto cerne de qualquer estratégia de melhoria dentro do aspecto de maturidade de segurança da informação e cibersegurança. E na última matéria de hoje, vazamento expõe dados de funcionários da Tesla e até de Elon Musk. A Tesla informou que uma série de irregularidades internas resultaram no vazamento de informações de mais de 75 mil empregados da empresa,
Segundo a montadora de veículos elétricos, 2 ex-funcionários foram responsáveis por divulgar dados pessoais de trabalhadores, além do próprio Elon Musk, para um jornal alemão. A conclusão da investigação interna realizada pela Tesla foi enviada ao procurador-geral do estado de Maine, nos Estados Unidos, que também apurava o caso. A investigação revelou que 2 ex-funcionários da Tesla se apropriaram indevidamente das informações em violações das políticas de segurança de TI e proteção de dados da Tesla e as compartilharam com o meio de comunicação, informou Steven Ellentuck, diretor de privacidade de dados da Tesla. Essas informações, segundo a empresa, incluem dados de identificação pessoal como nomes, endereços, números de telefone e de CPF de trabalhadores atuais e antigos, inclusive o de Elon Musk. 2 ex-funcionários foram acusados de compartilhar essas informações com o jornal alemão Handelsblatt, segundo o TechCrunch. O veículo garantiu à Tesla que não publicaria nenhuma informação e que está legalmente proibido de usá-las de forma inadequada. A empresa ainda destaca que entrou com ações judiciais contra os responsáveis pelo vazamento. A Tesla também obteve ordens judiciais que proíbem ex-funcionários de usar, acessar ou divulgar os dados sujeitos a penalidades criminais, comunicou a montadora. Essas ações citadas aqui na matéria, como provavelmente ele está se referindo aqui a termos assinados pelos colaboradores, de forma a imputá-los responsabilidade por eventuais vazamentos de dados, mas a verdade é que isso é só uma parte da ação. O grande problema aqui, e entendam que ninguém está livre de um incidente como esse. Você saberia dizer hoje quem são as pessoas, de onde você atua, que têm acesso a dados sensíveis e o que eles podem fazer com esses dados? Provavelmente não. Segunda pergunta. Você tem a garantia de que apenas as pessoas que precisam acessar esses dados sensíveis para a execução das suas funções têm de fato acesso aos dados sensíveis? Ou tem mais pessoas além destas que também têm acesso? Por que dessas perguntas? Porque as práticas de controle de acesso mínimo, né, de privilégio mínimo, na verdade, não são aplicadas via de regra por todas as empresas. Esse deveria ser o ponto de partida. Primeiro, identificar quais são os dados sensíveis, seja por aspectos legais, seja por interesses de negócio ou pela razão que for. Depois, identificar, a partir do mapeamento de dados, quais são os processos, pessoas, sistemas que consomem esses dados, que manuseiam esses dados para qualquer um dos fins de negócio. E aí é muito importante que, a partir desse entendimento, se implemente controles de segurança. De repente, por exemplo, vamos pegar um desses dados que foram vazados, CPF. Quem de fato precisa acessar o CPF? Ah, mas tem uma área X que precisa usar todos os dados, talvez não o CPF, mas os demais dados sim. Então trabalhe com ofuscamento ou com mascaramento. Mas implemente um controle de forma a esse dado, que não é importante para essa área, não seja acessado. E assim por diante. Nós só conseguiremos ter um adequado nível de segurança quando também tivermos uma série de controles para proteger, e aqui eu estou falando obviamente de proteção, para identificar comportamentos anômalos. Por exemplo, quem está fazendo dumping de base, quem está fazendo consultas de relatórios pegando toda a base e copiando. Analise isso. Sinalize isso no mínimo como um evento de segurança e investigue para ver se não se trata de um incidente. Tome ações apropriadas, porque simplesmente criar um termo imputando responsabilidade, muitas vezes, ou talvez em alguns cenários, não seja possível chegar a quem foram os agentes responsáveis pelo vazamento.
Então é preciso trabalhar todos os aspectos, né? Eu comecei falando da identificação, né, que é o mapeamento dos dados de todos os processos e eventualmente inclusive os riscos, para se implementar controles de proteção, implementar mecanismos de detecção e capacidade de responder a esses eventos barra incidentes. Isso tudo é extremamente importante e, claro, faz todo o sentido que esteja presente na estratégia de segurança. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa, as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!